ele me desperta, Deus me faz lembrar dessa peleja dessas mulheres. E eu ali peço, Senhor, ouve cada uma delas, Senhor. E responde com vitória. E a semana passada a irmã Érica também falou sobre Neemias. E eu digo, tá vendo que Deus é aquele que é provisão. Deus é provisão nas nossas vidas. Não há nenhuma situação em que nós venhamos a passar sem que Ele antes nos alerte ou nos dê a força, a capacidade para que nós venhamos vencer. Porque Ele nos chamou para guerrear e para vencer. Esse é o chamado de Deus para as nossas vidas. E nesta tarde eu quero compartilhar convosco Neemias capítulo 1. Eu só vou ler com a igreja o verso 11, versículo 11, a última parte, que diz assim: E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Então era eu copeiro do rei. E a pergunta que Deus faz através de mim nesta tarde é: quem é você? Quem é você? Essa pergunta que eu vos faço é para estimular a sua mente a se ver como guerreiro de Deus neste tempo. E você pode muitas das vezes se olhar e indagar: Senhor, quem sou eu, Senhor? E de nós, não de Deus, de nós pode sair uma resposta influenciada pelas circunstâncias e você dizer: eu não sou ninguém. Mas eu quero dizer a você nesta tarde que um copeiro foi chamado por Deus a reconstruir os muros e os portões de Jerusalém. Imagine você, neste século, neste tempo, você foi chamado, você foi chamada por Deus para uma grande obra. E eu quero aqui que você levante a mão daqueles que foram chamados para uma grande obra. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quem era Neemias? Quem era Neemias? O nome Neemias, Deus, aquele que Deus consola, aquele que Deus conforta, é o significado do seu nome. Neemias estava na fortaleza em Suzã. E o que Neemias fazia lá? Neemias servia ao rei. Neemias era o copeiro do rei. E o que um copeiro faz? O copeiro serve à mesa. O copeiro se responsabiliza em servir ao rei. Mas o copeiro também estava ali para garantir que o rei não seria envenenado, não morreria. E para garantir isso, às vezes era necessário que o copeiro provasse daquilo que o rei ia beber ou comer. Então perceba que um copeiro chamado por Deus estava ali todos os dias sendo exposto ao que pudesse vir da parte do mal para o rei. Mas quem dava o livramento? Quem dava o livramento a Neemias era Deus. E através de Neemias, o livramento ao rei. E por que Deus daria o livramento a um rei ímpio, persa, um dos homens que estava sobre Israel, julgando sobre Israel? Israel estava
debaixo de seus pés. Mas Deus dava o livramento a ele, porque dele sairia a ordem para que Neemias fosse fazer a obra. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que veio Anani, um de seus irmãos, a Neemias, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhe pelos judeus que escaparam e quem restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. Irmão, o que é que esta palavra tem a ver com este trabalho? Nós estamos aqui guerreando, lutando, pelejando, orando de joelhos. E muitas das vezes, nós somos impulsionados a isso por questões que advêm do nosso lar, da nossa casa, de um filho, de um neto, de um sobrinho, de uma nora, de um genro. Pessoas que estão dentro da nossa casa. Neemias estava em Suzã, guardado. Neemias estava numa situação de servir, mas ele tinha tudo que era necessário para a sobrevivência dele. Mas o seu povo estava em Israel, em Jerusalém. E como estava o seu povo? É aí onde entra o mistério do chamado de Neemias. Neemias, ele se importou com o seu próximo. Neemias, ele se importou, ele se preocupou com aqueles que estavam na terra, em Jerusalém. A gente às vezes estamos aqui pelejando pelos nossos, mas existe uma multidão precisando que nós pelejemos por ele. Poucos são aqueles que se preocupam com o seu próximo. E tem deles que ainda pergunta, como aquele homem perguntou a Jesus: mestre, quem é meu próximo? E Jesus, para explicá-lo que o seu próximo eram todos aqueles que estavam ao nosso redor, Jesus vai e cita a parábola do bom samaritano. O samaritano foi aquele povo que no tempo de Jesus, na parábola, estendeu a mão para aquele homem que foi assaltado, apanhou, estava à beira do caminho, mas o samaritano estendeu a mão. O sacerdote se achou indigno, porque seria considerado impuro. O levita passou e deixou, mas o samaritano não, ele estendeu a mão. Para quem? Para um desconhecido. Para um desconhecido. Neemias estava ali preocupado pelos seus, pelo seu povo, o povo a quem ele pertencia. E a resposta que Neemias recebeu foi: o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Muro fala de proteção. O povo estava sem proteção. O povo estava com as portas da cidade queimadas a fogo. Imagine você ter uma casa e os muros estarem caídos. Imagine você ter uma casa e as portas estarem queimadas. E aí a gente aplica com a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos. Como estão? Como estão a sua proteção?
como estão as suas portas. Irmãos, vivemos um momento de uma catástrofe no sul do país, em Rio Grande do Sul. Todo o Brasil se mobiliza. E eu louvo a Deus porque nesse período de catástrofe, Deus levanta homens e mulheres para exercerem a provisão de Deus. A oração que nós fazemos é: Senhor, assim como o povo de Israel passou 40 anos no deserto, sendo provido em toda a sua necessidade, Senhor, provê a necessidade do nosso próximo naquele lugar. Senhor, não deixa faltar o alimento, não deixa faltar a água, não deixa faltar a vestes, nem o calçado. Porque foram nessas áreas que Deus mandou manar, Deus, a água jorrou da rocha, os sapatos não envelheciam, as roupas não envelheciam. A palavra de Deus nos garante que em qualquer situação, Deus manda provisão. Era essa a situação do povo que estava em Jerusalém. E Deus, via ou não via? E diante daquilo que Deus vê, Ele age. Ele age. E Ele usou quem? O menor da casa. Ele usou quem? O copeiro. E eu volto à pergunta que eu fiz a vocês: quem nós somos diante de Deus? Nós não temos desculpas diante da cobrança do Espírito Santo. Não temos. Só temos uma ação a fazer. E é se espelhar naquilo que Neemias escreve. Ele diz: e ouvindo essas palavras, assentei-me. Assentar-se significa ter uma temperança, ter um espírito alinhado, refinado, porque você não vai correr, você não vai se desesperançar, você não vai se desesperar, você vai sentar. Sentou, chorou, lamentou. Por quanto tempo? Por alguns dias. Diante de qualquer fato, acontecimento, notícia, o nosso corpo estremece. Mas naquele momento é que nós devemos sentar. Nós precisamos chorar, se preciso for. E nós precisamos lamentar. Mas logo em seguida ele diz: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A receita, meus irmãos, é sempre a mesma. A receita é orar, jejuar e meditar. Por que a receita é sempre a mesma? Porque é isso que vai lhe trazer a força necessária para vencer. Ninguém vence uma batalha fraco. Ninguém vence. Eu lembro-me, agora o Espírito Santo me faz lembrar, porque estávamos eu e minha mãe conversando. O rei Davi, quando intentou contra Urias, ele primeiro queria que Urias comesse, bebesse, para depois ir lá para a frente de batalha, deixá-lo só e ele sucumbir. É forte isso, porque parte de quem? Parte do rei. E o que é que Urias responde a ele? Meu rei, a arca habita em tendas, Judá habita em tendas, mas o exército está no campo. Que seria eu ir para a tenda? E ele volta para a batalha.
E isso está ligado diretamente ao texto que é base do nosso propósito. Maria escolhe os pés e Marta os afazeres. Quem escolheu a boa parte? Maria. E Neemias? Neemias escolheu jejuar, orar perante o Deus dos céus. E ele disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. É forte quando a gente lê isso, porque está expresso que Deus guarda a sua benignidade, o seu conserto para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E automaticamente a nossa cabeça faz uma varredura, analisando se nós estamos dentro desse contexto. Quando nós estamos neste contexto, é tendencioso a levantar de nós a autoestima e dizer: Senhor, você estufa o peito e você diz: mas Senhor. Mas quando a gente vai ao Novo Testamento e a gente lê que é Deus, é Jesus que opera em nós o querer e o efetuar, quando a gente lê que Paulo dizia: aquilo que eu quero não faço, mas aquilo que eu não quero faço, aí a gente vê que só temos uma condição: estar aos pés, porque o sustento até para ler, orar e jejuar é dele. A vontade que vem, provém dele. Nos trazer a este lugar foi ele. Então a gente logo está na dependência dele. Então, se eu estou na dependência dele, eu estou aqui. Eu estou aqui no conserto e na benignidade dele. Eu estou dentro dessa palavra. E estejam, pois, atentos, Senhor, os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo. Só que muitas das vezes a gente está tão para baixo que a gente não consegue falar diante de Deus. E a gente só, como Ana, murmura os lábios. Senhor, misericórdia. Senhor, tu conhece. Senhor, entra com providência. Senhor, faz alguma coisa. Senhor, eu não aguento mais. Porém, eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. É necessário abrir a boca e falar ao Espírito Santo aquilo que te angustia, aquilo que teus olhos vê, aquilo que você não pode fazer. Deus vê, mas é necessário você falar com Deus. Porque o profeta, ele diz: olha, estejam, pois, os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos. Por um acaso Deus fecha os olhos? Por um acaso Deus tapa os ouvidos? Não. Mas é necessário que eu e você falemos ao nosso Deus, comuniquemos ao nosso Deus, dialoguemos com o nosso Deus e diga: ah, Senhor, olha, Deus, eu quero que o Senhor entre lá com providência na casa do meu filho, Senhor, porque não está certo o que o meu filho está fazendo. Ele está saindo, ele está se prostituindo, ele está bebendo. Minha filha, não está certo o que você está fazendo. Honra a tua casa, honra teu marido. Ah, meu filho, você tem que chegar diante de Deus e contar detalhes
por detalhes. E aquilo que só durava 5 minutos, vai para 10, vai para 20, vai para 30. Tem hora que nem do joelho você sai mais. Por quê? Porque é muita coisa para contar com ele. E ele disse assim, olha, ele esteve fazendo isso dia e noite. De dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. E era aqui que eu estava lá orando, e o Espírito Santo quebrantando, porque ele se importou com o seu próximo. E no fato dele se importar com o próximo, ele faz confissão de pecados do próximo e dele mesmo. Porque o que é que nos separa daqueles que estão lá? Eu sou um pecador perdoado, justificado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. E os que estão lá estão cegos, não ouvem, não alcançaram do Pai o perdão. Isso nos separa. E o que é que o Espírito Santo diz? Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Então eu tenho que estar vigilante. E eu tenho que, no momento que estou dobrando os joelhos, eu tenho que orar confessando o pecado deles e o meu. E o nosso. Aleluia, glória a Deus. E ele diz assim, olha, de todos nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Mas Neemias não disse que Deus guarda a benignidade e o seu conserto para aqueles que guardam a sua palavra. Mas agora Neemias, ele se coloca do lado daqueles que não guardaram. Porque a palavra de Deus diz, nos versos seguintes, ele diz assim, olha, no verso 9, no 8 e 9, ele diz, olha, lembra-te, esteja, pois, atento teus ouvidos neste momento. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. Deus disse a Moisés, e Moisés disse ao povo, se vós transgredires, eu espalharei vocês. Mas o verso 9, para a glória de Deus, diz assim, e vós vos convertereis a mim, e guardarei os meus mandamentos, e os farei, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Olha a promessa que Deus está nos dando. Ele vai juntar, Ele vai trazer. Pode estar longe, mas Ele vai juntar. Ele vai trazer. Esta promessa, ela aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas esta palavra se cumpriu também em Israel. Porque o Senhor juntou. O Senhor juntou. E ele segue e diz, estes ainda são teus servos, Senhor. O teu povo que resgataste com tua grande força e com tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje. Faze prosperar hoje. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. A palavra do Senhor está profetizando na tua vida hoje. Hoje você vai prosperar diante do homem. Hoje você vai prosperar diante do homem. E quem é você? Quem é você?
Olhe para dentro de você e diga: Senhor, eu sou um chamado, uma chamada da tua parte, ó Deus, para este tempo exercer o teu ministério nesta terra, Pai. É isso que cada um de nós somos. Neemias era copeiro do rei. E Deus fez toda a situação. O rei Artaxerxes, que estava num posto de rei, quando ele foi servir vinho ao rei, olhou e viu o semblante dele triste, e indagou a ele, e ele respondeu: ó Deus, ó rei, como é que eu vou estar diferente se meu povo está em grande miséria? E ali a oração de Neemias foi ouvida, porque o rei diz: pede o que tu queres. E ali ele saiu. Olha, o Espírito Santo vai te dar estratégia. O Espírito Santo vai colocar na tua mente aquilo que tu precisa dizer. Agora na hora tu tem que estar na frequência de Deus, para entender que é Deus falando. Não duvida, porque coisa boa não parte do inimigo. Coisa boa não parte, não vem nada de bom da parte do inimigo nas nossas mentes. Se ele diz assim: olha, vai e pede perdão, tu acha que é o inimigo mandando tu pedir perdão? O perdão é de quem? É de Deus. O perdão é de Deus. Se vem na tua cabeça, ora por ele agora. Se vem o nome dela, ora por ele agora. Faça a oração naquela hora, não deixa para depois não. É porque naquela hora Deus despertou você para o clamor de alguém. Você acha que é só você que é despertado por Deus? Você acha que aquele embriagado, que muitas das vezes sobe aí, entra ali, senta e fala, é porque na embriaguez ele consegue ver o estado que ele está. Deus fala com o embriagado, Deus fala com um prostituto, Deus fala com a prostituta, com o viciado, Deus fala com o louco. Deus fala, como fala comigo e contigo. A grande questão é que às vezes a semente está no caminho, a semente está entre espinhos, a semente está entre pedras, e ela não germina, ou então vem a ave e carrega. Mas eu e você somos o quê? Serviçais do Senhor, servos, somos copeiro, e nós precisamos orar por algo que a gente não está vendo. A gente precisa orar por algo que a gente não está vendo, porque Neemias não via, ouviu, tomou ciência, e diante daquilo que ele tinha em mãos, ele disse: eu vou levar para aquele que resolve, para aquele que pode fazer alguma coisa. Aleluia. Neemias vai, o rei dá tudo e ele vai. E aí eu já comentei com várias pessoas, não poderia o Senhor ali já ter dado a vitória a Neemias? Não poderia ele ali sair, chegar lá, reconstruir? E por que no meio do caminho aparece Sanbalat, Tobias? Por quê? Será que na cabeça de Neemias, naquele momento, ele não se indagou: Senhor, o que é que eu fui fazer? Eu estava tão bem lá no palácio, servindo ao rei. Agora tem um que quer me matar, o outro está zombando. Senhor, o que é que eu vou fazer? Mas Neemias recebeu a estratégia de Deus. Neemias chegou à noite, sem ninguém saber, e foi em canto em Jerusalém, de porta em porta, de pedaço de muro em pedaço de muro, e ele viu o que precisava fazer. Às vezes a gente está em casa, o vendaval é grande, e a gente às vezes não se levanta de madrugada para ver onde é que a gente precisa empregar as nossas forças.
E a gente fica ali no redemoinho, sofrendo, clamando. E a gente precisa usar as armas que a gente tem. E é de madrugada, irmãos. É de madrugada que o crente vence a luta. É pela madrugada que você precisa despertar naquele momento que vai ao banheiro de casa. É naquele momento que você precisa enxergar a cadeira e dizer: Senhor, é aqui. Não importa o tempo, importa é que Ele está vendo você de joelho. Não importa o tempo que você dura no joelho, importa é que Ele está vendo que você está de joelho. O sono vai vir, você vai cochilar, mas você está ali, buscando a quem pode. Ele sabe que a gente não pode resolver. Ele sabe que a gente não tem forças de nós mesmos. Mas Ele precisa ver que você está correndo a Ele, porque você confia nele. Mas Neemias, quando chegou lá, tinha os opositores. Os opositores, no capítulo 4, para finalizar, ele diz assim: olha, e sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira. Ardeu em ira. É natural quando você diz: eu vou para a casa do Pai, alguém se arder em ira. Alguém questionar, vai de novo, só quer saber de igreja. Alguém vai até dizer: vive em igreja, mas está assim, mas você está na igreja, você está ouvindo, e é natural, como já foi dito hoje aqui, aquele que você está buscando trabalhar na terra. Quando ele trabalha na terra, você vai ouvir às vezes o que não gosta, mas você sabe aonde você está, você sabe a quem tem servido, você sabe que a vitória vem dele, não vem de quem está falando. E ele disse: olha, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão em um só dia? Vivificarão os montões do pó e as pedras que foram queimadas? Sabe o que os opositores estavam dizendo? Que não ia permitir, que não ia deixar, que era um bando de fraco. É assim que o mundo se comporta. Aí você, quando chegar essa hora, se alegre no Senhor. Sabe por quê? Porque Ele está em você. O Espírito dele está agindo em você. É por isso que os outros se incomodam. E quem se incomoda? Quem está em treva. Se incomoda com a luz. Se alegre, irmão. Se alegre, irmão. Saia daqui hoje regozijado no Senhor, porque Ele peleja por vós. E dizia mais, olha, e estava com ele Tobias, o amonita, e disse ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedras. Olha, isso é forte. Por quê? Porque muitas das vezes a gente está na obra, recebe a palavra, Deus fala, usa o vaso, usa a irmã, usa. Quando você chega, aí o inimigo quer minar aquilo que Deus plantou na tua mente. Ele vai dizer: vai ficar não. Você até se alegra, às vezes vem para frente e aceita, ou diz em casa uma palavra que você diz: eita, Deus está trabalhando, olha, graças a Deus. Aí depois vem irmão, vai ficar não. Até uma raposa passando, vai dar certo não. As ferramentas que o inimigo usa são as mesmas. Agora tem algo. Ele não sabe as ferramentas que Deus está trabalhando na sua vida. Ele não sabe, irmão.
Ele não sabe. Ele sabe a seta que manda, mas ele não sabe se ela vai alcançar o objetivo que ele espera. Aí o Espírito Santo brada e você reage diferente. Aí, minha irmã, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ele vai fugir de você. Ele vai fugir de você e você vai conseguir reconstruir os muros da sua casa, os muros da sua vizinhança, os muros até de quem está em outro país, através da nossa oração. Um copeiro, aos olhos do mundo, não faz nada. Há estudiosos que dizem que Neemias usufruía de uma intimidade com o rei. E eu concordo. Às vezes a gente usufrui da intimidade com o rei, mas na hora que você mais precisa, você não tem o favor do rei. Tem muita gente envolvido com pessoas importantes, trabalha, mas não tem o favor dele. Não tem. Porque o meu e o teu favor vem de Deus. A bondade vem dele. É ele que usa quem quer. Quando ele quer, ele fecha. Quando ele quer, ele abre. É dele o controle. Mas hoje, se você colocar, se você não, que todos aqui já colocaram, eu quero falar para você que está em casa. Se você colocar nas mãos do Senhor o teu problema e pedir dele o favor, ele vai te dar a vitória. O homem que fechou vai abrir. A porta que se fechou, ela vai abrir. E não é muito tempo. É para essa semana, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Igreja do Senhor. Igreja do Senhor. Os dias são maus. Os dias são maus. A gente ouve isso sempre. E a gente tem vivido isso na pele. Os dias são maus. Mas é nesse tempo que Deus vai usar a cada um de nós. Irmão, aonde Deus vai usar? Aqui nessa tribuna. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. A gente, por ser servo, a gente tem que estar preparado. Mas não é este o foco. Não é este o objetivo. O objetivo está lá. O objetivo está na tua casa. O objetivo está na tua escola, onde tu trabalha. O objetivo está em alcançar aquele que nos vê todo dia. Aquele que olha para a gente e tem que enxergar na gente uma diferença. Aquele que olha na gente e tem que enxergar um socorro. Aquele que olha na gente e tem que chegar e dizer, olha, não é a gente que tem que chegar para ele. Não é a gente que tem que chegar nos pés dele. A gente sabe a quem pede, a gente sabe a quem é nosso socorro. Mas eles estão carentes, eles estão sedentos, eles estão cegos, eles estão com os ouvidos tapados. E a gente tem que dizer, Senhor, abre os olhos, destampa os ouvidos, Senhor, faz essa terra seca, Senhor, produzir, Senhor, faz chover nesta terra. Esse é nosso clamor. Eu agradeço a oportunidade, me perdoe pela hora. E continue orando por nós, que nós somos carentes. Todos nós, em nome de Jesus.